Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala com vocês é Rafael Rodrigues. Me apresentar um pouco aqui, né, antes de iniciar a programação de fato. Esse é o primeiro vídeo do canal, então que isso fique claro. Antes de tudo, eu sou programador de 5M, já tenho um tempinho. Eu também eu já sou programador em outras áreas, né? Eu tenho uma área de ciência de dados, análise de dados e programação Python, né? E 5M comecei programando como hobby até que depois se tornou um trabalho, né? Então agora no objetivo desse vídeo, né? Vocês já viram no título aí, basicamente é a gente tentar construir um sistemazinho de empregos bem simples, né? E aí é interessante porque eu vou mostrar para vocês como é que é a minha maneira de programar em si para 5M, como é que são os fluxos, né? E isso é bem interessante e às vezes é muito difícil da gente ver na internet de fato um programador programando ali, enfim, seus scripts, seus códigos e mostrando assim para um público a sua forma de pensar, né? Eu já adianto que eu não sou nenhum expert, não sou nenhum programador avançado, pleno na área de 5M, né? Eu tô mais ali entre saindo do júnior e indo para pleno, talvez. Então, tudo que eu vou fazer aqui, né? Provavelmente eu nunca fiz um sistema de empregos. Então vai ser novo para mim também, assim como vocês que acredito eu estão tentando aprender a programar algum script específico nessa área aqui pro 5M, né? Então sem mais delongas, né? Vamos começar aqui, né? Bom, para quem não sabe, hoje em dia eu sou programador de uma grande cidade, é a maior cidade aí do Nordeste, uma cidade de GTA Roleplay do Nordeste, que é a Nordeste Roleplay, né? Então vou estar utilizando a base da Nordeste Roleplay aqui para a gente executar os nossos testes e criar o nosso script, certo? Bom, aqui eu só vou dar um hide aqui na HUD, dar um clear aqui, ok? E beleza, para a gente criar um novo script, né, a gente já sabe que aqui eu tenho o ambiente de desenvolvimento, que é o VS Code, né, o editor de código. E aqui a gente tem a pasta que vai conter o script que a gente vai desenvolver, né? E basicamente quando a gente está criando um script, o arquivo base para esse script ser reconhecido como um código de fato a ser executado no 5M, a gente tem que criar o arquivo fxmanifest, né? Manifest. Que nesse arquivo ele não é um arquivo de código de fato, ele é mais um arquivo de configuração, né? Então aqui a gente seta algumas algumas configurações que quando esse código ele for lido no 5M, ele vai ser interpretado e o interpretador lá dos servidores 5M vai identificar o que fica na parte de cliente, o que fica na parte de server, quais scripts devem ser executados, né? Entre outras configurações, como a UI, né? Se seu script ele tem uma parte de front-end, então aqui a gente seta também onde que fica essa parte front-end. Como existem outros, digamos assim, outros serviços como 5M, né? Como a gente tem o RedM também, a gente tem que setar qual que é o jogo que o nosso script vai servir, né? Enfim, diversas outras coisas, como dependências de anti-cheater, fica tudo aqui as configurações, né? A primeira e mais simples que a gente tem que colocar é fxversion, né? Que ele basicamente vai falar qual é a versão do fx manifest que a gente vai estar executando. Eu gosto de usar cerulha, né? Muito comum. Fxversion, aqui eu posso colocar autor também do script, né? Mas aí enfim, são tags a mais, né? Que não são tão necessárias. Ou uma talvez seja necessária, seja a Lua 54, né? Que é o interpretador, para identificar que a gente está utilizando o Lua 54 quando ele for interpretar o código. Então vou colocar yes, colocar o game também, né? Que a gente coloca GTA 5. Isso aqui é mais do que suficiente, certo? E agora, galera, como a gente vai estar criando um script de empregos, naturalmente esse script vai ter dois arquivos básicos, que é o arquivo de
client e server, né? Então vamos criar aqui, né? Talvez se fosse um script muito mais simples, a gente criasse só o client. Mas eu já prevejo que a gente vai precisar do server, né? Server.lua, certo? Bom, a gente criou esses scripts e a gente precisa informar agora aqui no fx manifest qual script é o client, qual é o server. Como a gente já setou aqui, né, fica mais fácil para a gente, né? Então vou colocar aqui client scripts no plural, abre chave. Por que aqui no plural? Porque futuramente, né, eu posso estar adicionando outros scripts, outros módulos, né, desse na parte de client também. Então eu coloco no plural porque pode ter mais de um, assim como no de server, né? Então aqui a gente coloca client.lua, né? A gente tem que colocar entre aspas, ok? E aqui a gente coloca outros scripts que a gente queira, né? E no server a mesma coisa, certo? Server scripts. Abre chave e a gente adiciona o nosso arquivinho lá, server.lua. Certo? E aqui a gente coloca entre aspas, coloca uma vírgula aqui para não esquecer depois, certo? Bom, com isso aqui feito, né, como eu já estou com o servidor aberto, eu vou precisar dar um refresh. Ou seja, eu vou ter que pedir para o servidor, por favor, leia novamente todos os scripts que tem aqui, enfim, na nossa base, né? Então, por exemplo, se eu for utilizar um comando aqui de ensure no nosso script Nordeste, né? Ele não vai reconhecer, né? Nordeste, que era outro script que eu estava conhecendo, né? Desenvolvendo, Nordeste empregos. Ele não vai reconhecer, porque como o servidor já está ligado, ele só está executando aqueles scripts que iniciaram juntamente com o servidor. Então, para a gente conseguir, né, enfim, visualizar e já executar o nosso script no servidor, a gente tem que dar um ensure, né? Então a gente dá um refresh, perdão. A gente dá um refresh aqui. Aí ele aqui, vocês veem aqui que essa é uma base da Nordeste que está bem desatualizadazinha, né? A base original, todos esses erros aqui já foram construídos, já foram sanados, né? Todos consertados lá de início. Isso aqui é uma base, é uma versão bem mais simples que eu peguei aqui para a gente criar o nosso script. Então, com o refresh, né, ele falou que ele encontrou 14 novos recursos, né, que existem outros, enfim, outros recursos que foram adicionados também, além desse da Nordeste Empregos. Então, vamos aqui colocar, ver se ele já reconhece o Nordeste Empregos. Ensure Nordeste Empregos. Ó, ele já reconheceu aqui o Nordeste Empregos. Tanto é que se eu der ensure, ele vai inicializar o script, ó. Creating script environment for Nordeste Empregos, né? Started resource Nordeste Empregos, ou seja, o script foi de fato iniciado, né? Vamos ver aqui no F8 também. Creating scripts, a gente consegue que a gente já recebeu, né? Também aqui na parte nossa parte, né? Visualização do client, que a gente já recebeu esse script também. Bom, obviamente o script ele não tem nada, né? Aqui ele não tem absolutamente nada. Mas se a gente, por exemplo, colocar aqui um comando para ele printar algo, né? Por exemplo, print teste, né? E a gente vem aqui e atualiza, né? A gente vai dar um ensure, né? Que ele vai recarregar o script e o ensure funciona da seguinte forma: se o script estiver pausado, né, se ele não estiver executando no servidor, se ele estiver stopado, ele vai recarregar e startar, né? Então, se ele estiver já carregado no servidor, ele dá stop e starta novamente o script. Então é isso que a gente vai fazer com ensure Nordeste. Na verdade, só apertar a setinha para cima, como eu já dei esse comando antes, ele já vai. Nordeste Empregos. Então espera-se que todos os clientes, né, todos os jogadores tenham recebido esse print, porque foi para a parte cliente.
né? E eu recebi de fato esse print, né? Teste aqui, como a gente pode ver, certo? Bom, a parte básica a gente já viu aqui, né? Então a partir de agora eu vou supor que você já tem um pouco de conhecimento um pouco mais avançado de CFX Lua, né? De programação para 5M, de nativas. Então eu vou supor que você já tem esse conhecimento, porque agora a gente vai focar de fato no desenvolvimento do nosso script, certo? Bom, voltando aqui para o client Lua, né? Vamos primeiro desenvolver um script de empregos que é o mais simples e é o que tem em toda a cidade, certo? Inclusive tem também na Nordeste Roleplay. É o script de táxi, né? Taxista. E para isso, né? Como a gente vai desenvolver um script de taxista, a gente já sabe como que ele funciona de forma mais básica, né? A gente já sabe os passos que esse script ele precisa ter. Por exemplo, vamos pegar aqui um bloco de notas. Na verdade, vamos escrever aqui, né? A gente pode comentar depois, né? Então aqui, certo? A gente sabe que um script de taxista ele precisa de, eu vou colocar aqui para ficar melhor, anotações, notes, né? Em inglês aqui para ficar mais bonitinho, ok? Aí aqui em notes a gente sabe que o script ele tem, vamos lá, vamos pensar aqui em um fluxo que o jogador precisa fazer para esse script, enfim, para ele começar o serviço dele de taxista, né? Então vamos supor que ele vai chegar em um blip, certo? Ele chega em um blip, um marker no chão, e ele pressiona E e ele inicia o serviço de taxista, certo? Então, vamos escrever isso aqui, ó. Primeiro, existe um marker em uma localização que após vamos colocar os fatores de distância primeiro, né? Marque uma localização que é mostrado, né? É renderizado pelo jogador quando o mesmo vamos lá, cerca de, sei lá, 10 metros de distância, certo? Então essa é a primeira coisa que a gente tem, certo? Vai existir um marker, né? Um marker, né? Só para relembrar vocês aqui, a gente tem aqui 5M markers, certo? Só para lembrar vocês, o marker são esses desenhozinhos que existem, né? Então o pessoal geralmente chama isso de blip, né? Mas enfim, é um termo muito comum, a galera gosta de chamar de blip. Mas na verdade os blips, né, do 5M são esses ícones que a gente consegue ver no mapa, né? Isso de fato são os blips, né? E esses são os markers, né? São esses desenhozinhos. Então aqui no nosso script, a primeira premissa que a gente tem é que vai existir um marker, né? Que quando o jogador ele está numa distância menor ou igual a 10 desse marker, né? Aí vocês podem interpretar como 10 metros, ele vai mostrar para o jogador. Se ele não tiver nessa distância, ele não vai renderizar, né? Por que que a gente faz isso, pessoal? A gente faz isso já pensando no quesito otimização do script, certo? Porque eu não preciso renderizar esse marker se o jogador não está perto o suficiente dele. Então, se eu não precisar fazer essa renderização, eu não vou consumir recursos desnecessariamente do computador do jogador, né? E claro, dependendo aí da complexidade do seu script, você pode até ganhar mais FPS aí para o seu player, né? Dependendo da otimização que você fizer. Então, beleza, existe um marker, uma localização,
que é renderizado pelo jogador, quando o mesmo está a cerca de 10 metros de distância. Beleza, aí vamos só colocar aqui para a gente não esquecer, né? OBS, se estiver em uma distância maior que 10, o marker para de ser renderizado pelo jogador. Ok, aqui a gente já colocou as nossas premissas, né, do marker. Vou colocar um aqui, porque provavelmente vai ter mais depois. Aí beleza, a gente já tem o marker, né, que esse marker ele já vai estar... Enfim, ele vai ter mais configurações que a gente precisa fazer nele, mas na hora da criação a gente faz, certo? Então esse marker ele vai estar em uma posição, e se o jogador chegar perto, ele renderiza. Se o jogador está longe, ele para de renderizar. Beleza. Segunda coisa do nosso fluxo de emprego de taxista, né? Se o jogador estiver em uma distância menor ou igual a 2 do marker e vamos lá, se o jogador estiver em uma distância menor ou igual a 2 do marker, né? E pressionar a tecla E, algo acontece, certo? Como a gente não definiu ainda o que, que vai acontecer, mas se ele apertar o E, algo vai acontecer, certo? Então, eu acho que com esses dois primeiros aqui, a gente já consegue programar, certo? Então, já dá pra gente ter um início de fato, né, do que pode ser feito, certo? Então vamos programar agora no próximo vídeo, pessoal.